Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Maravilho muito quando eu vejo esse povo reunido, lembrando aqui da palavra de Deus. Houve um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que nos deu o direito de estarmos aqui na sua casa, na sua morada. A palavra nos diz que quando ele fosse levantado, muitos seriam atraídos. Quando Jesus ali fosse levantado, muitos viria à sua presença. O apóstolo Paulo, ele diz a Tito que outrora estavam extraviados, odiando, em inveja, sem esperança. Mas ele diz que quando manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, não pelas nossas obras, mas sim por misericórdia, ele nos lavou por meio da sua palavra, por meio do sacrifício de Jesus. E hoje nós fazemos parte de um povo amado de Deus, escolhido de Deus, que tem sido sustentado por meio da sua graça, bondade, misericórdia. Nós temos motivo aqui de sobra para exaltar, adorar e glorificar esse Deus maravilhoso, que tem nos concedido sempre aqui essa oportunidade de estarmos na sua presença. Não foi a nossa força, não foi a nossa sabedoria, não foi isso que nos fez chegar aqui, mas é pura bondade de Deus. Bondade de Deus na salvação, bondade de Deus nos seus ensinos. Desde pela manhã nós estivemos aqui ouvindo a sua palavra e Deus nos concede mais uma vez uma oportunidade. E a mensagem de hoje, a mensagem principal, a fé em Jesus, nos leva a um novo nascimento espiritual, que se manifesta no amor de Deus e na prática dos seus mandamentos. Esta fé é que faz com que nós vença o mundo, o sistema maligno do pecado, é que nos leva à vitória diante de situações adversas que nós possamos aqui enfrentar. Enquanto nós estamos aqui alegrando na presença do nosso Senhor, há muitos que estão neste momento trancados, abatidos, entristecidos, desanimados, mas pelo poder que há no nome de Jesus, a situação ela é mudada, porque o nosso Deus é um Deus de consolo, é um Deus de renovo, é um Deus que nos dá direção e que nos abençoa a cada dia pela fé no seu sacrifício. E nós criamos nesta noite aqui, através desta palavra que nós vamos ouvir, nós venhamos mais uma vez adorar e glorificar o nome do nosso Deus, pelos seus feitos maravilhosos, pelo seu caráter maravilhoso, misericordioso e bondoso. Eu já peço aos amados, aqueles que aqui estão, aqueles que estão tendo a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, para que abra as vossas Bíblias em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 5. 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao 5, a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos.
Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pai, mais uma vez o Senhor tem nos concedido esta graça, Pai, de aqui estar, nesta maravilhosa oportunidade na presença do Senhor. Esta palavra, meu Deus, o qual o Senhor, Pai, tem aqui, meu Deus, anunciada, Pai, que ela seja, meu Deus, exposta, meu Deus, aos nossos ouvidos, Pai. Pois, meu Deus, na exposição das Suas palavras, ela nos dá entendimento, Pai. Ela nos abre, meu Deus, o entendimento, Pai, para que nós venhamos compreender, meu Deus, o sacrifício, meu Deus, amado, santo, Pai, e aceitável, o qual, meu Deus, o Filho amado, Jesus Cristo aqui, Pai, realizou através do seu povo. Meu Deus, que cada alma, Pai, seja impactada, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine a cada dia a amar, meu Deus, acima de tudo o Teu santo nome, Pai. Amar, meu Deus, aos irmãos, Senhor, aos inimigos, Pai. Orando, meu Deus, por aqueles que nos perseguem, Pai. Nos ajude, meu Deus, a cada dia, Pai, a servir, meu Deus, o Senhor em novidade de vida, Pai. A ser, meu Deus, uma nova massa, Pai, uma nova criatura, Pai. A viver, meu Deus, uma vida, Pai, meu Deus, aqui de vitória, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu oro, meu Deus, grato, meu Deus, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. E que seja, meu Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, aqui a ministrar, meu Deus, esta palavra poderosa, Pai. Para que, meu Deus, tenha, meu Deus, aqui, Pai, estas almas, Pai. Meu Deus, aqui, Pai, tocada, meu Deus, e aquebrantada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço, meu Deus, fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Há muitos conceitos de fé, mas nós sabemos que a legítima leva o homem a obedecer a Deus por meio de Jesus Cristo. E esta fé, no nome de Jesus, no seu sacrifício, é que nos guarda de todo mal, é que nos dá a vitória do sistema mundano, do pecado, o qual tem influenciado a muitas mentes que aqui se encontram. Essa fé que nos leva a um novo nascimento espiritual. No conceito de muitos, todos são filhos de Deus. Mas a palavra, ela nos dá entendimento, ela nos ensina, nos revela a verdade que há em Cristo Jesus. Quando diz todo aquele, não está dizendo que toda a geração humana são filhos de Deus. Mas ele diz, é aquele que recebe a Jesus como Senhor, seu único Senhor e Salvador, como enviado de Deus. Esses que creem no seu nome, que sujeita a sua palavra, esses recebem o poder de se tornar filhos de Deus. Eu iniciei falando da situação espiritual da humanidade antes de ser chamado à sua graça, a graça de Deus. Estávamos extraviados, sem esperança, sem Deus. Não fazíamos parte do seu povo, mas a bondade de Deus se manifestou, trazendo um povo a viver uma nova vida, a fazer parte de uma família amada. Nós estamos aqui por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que olhou para nós e viu nós em uma situação à beira do abismo, em trevas, sem entendimento, sem conhecimento de Deus. E Deus, Ele tem nos resgatado de um lamaçal de pecado. Aleluia. Para que hoje nós aqui
viemos a servir por amor. Servir com coração voluntário por amor. Amor ao seu nome, aquilo que Ele fez por nós. Nem todos receberam a Jesus, nem todos confessaram a Jesus como o seu único Senhor e Salvador da sua vida. Ainda estão sem esperança, perdidos, extraviados e vivem uma vida de pecado. Mas nós somos chamados para viver uma nova vida, para ser uma nova massa, para que manifestar as obras da luz. E aquele que está na luz deve andar como assim ele andou. Andar na luz é andar em comunhão com a sua palavra, na prática da sua palavra. Porque aqueles que são religiosos não vão encontrar a favor de Deus, mas somente aqueles que estão dispostos a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Eu peço aos que aqui estão, para que abram João capítulo 1, versículo 11, o que nos afirma aqui, essas palavras, o qual aqui foi citada, o direito de se tornar filho de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. A fé é condicionada à obediência. E sem fé é impossível agradar a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De quem João está se tratando aqui? De uma nação, o qual Deus chamou desde o princípio, a nação de Israel, para uma aliança, para que manifestar a sua bondade, a sua palavra. Mas eles não receberam aquele que foi enviado a Jesus Cristo, enviado do Pai. Não via em Jesus a divindade, a soberania, o poder, o Cordeiro que veio para sacrifício pelos pecados da humanidade. Assim como eles, muitos ainda não o receberam, não reconheceram a Jesus como Senhor, seu único Senhor e Salvador da sua vida. Não confessaram, não confessou o seu nome e o seu sacrifício. Esses, o qual tinham chamado desde o princípio a nação de Israel, não o receberam, não o via como o unigênito do Pai, mas apenas como filho de José. Mas no versículo 12 ele diz: no entanto, a todos os que receberam, a todos que deram crédito no seu sacrifício, que receberam o unigênito do Pai, que recebeu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, diz aqui a palavra: aqueles que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe que não éramos filhos de Deus, e muitos ainda não são filhos de Deus. São criaturas, foram criados por Deus, mas ainda não têm a liberdade de filhos, porque ainda não renunciou os seus pecados. Anda em uma vida pecaminosa, não experimentou da graça de Deus, que ensina a renunciar, a abandonar o sistema mundano do pecado. E isso só é possível por meio da fé no sacrifício de Jesus, que se manifesta pelo amor a Deus, pela prática dos seus mandamentos. Filhos nascidos não do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que maravilha! Está no coração de Deus, está no coração de Deus de trazer muitos à sua presença, a fazer parte da sua família. O apóstolo Paulo,
ele entendendo o propósito de Deus, compreendendo a vontade de Deus, não partiu do homem o estar aqui. Não foi da vontade de homem, mas foi da vontade de Deus. Deus, ele olhou para a humanidade, viu um povo extraviado, sem esperança, sem Deus, e ele manifestou a sua bondade, como o apóstolo Paulo, ele diz a Tito, quando manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, não por aquilo que nós tínhamos feito, não é pelas nossas obras, não, mas por misericórdia. Deus se compadeceu de nós, Deus usou de misericórdia para conosco, e hoje aqui nós fazemos parte de uma família amada. Louvado seja o nome do Senhor. Abra em Efésios no capítulo 2, versículo 19. Eu disse que nós temos motivo de sobra para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ainda que você possa adentrar por essas portas, eu quero entrar aqui triste e abatido, mas Deus nos fez povo seu, e ovelha do seu pasto. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do nosso Deus: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos, e membros da família de Deus. Olha que maravilha! Nós hoje fazemos parte de uma família amada. Nós que já confessamos a Jesus Cristo, que morremos para o pecado, hoje nós fazemos parte da família de Deus. Deus nos chamou para ser o seu povo e ovelha do seu pasto. Paulo, ele aqui entendendo, compreendendo a graça de Deus, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com essas palavras ele exalta, ele adora, ele glorifica o nome de Deus, pelo seu feito maravilhoso, pelo seu caráter divino, pelas suas misericórdias e bondade, por aquilo que ele fez através de Jesus Cristo, usar de misericórdia para conosco, nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele exalta, ele adora o nome do nosso Deus, pelo seu caráter, pelo seu feito maravilhoso. Ele fala aqui da condição espiritual de cada um antes de vir a graça de Deus. Mortos nos delitos e pecados. Espiritualmente estávamos mortos. Não tinha conhecimento de Deus. Vivia uma vida de inveja, de ódio, de falta de amor para com o próximo. Mas ele diz: outrora estávamos assim, mas o Senhor nos vivificou através do sacrifício de Jesus. Nos deu uma nova vida e uma vida em abundância. Nos chamou a sua graça, ao seu amor, a sua luz. Ele nos resgatou não para que nós viéssemos ser como era, mas para nós ser uma nova massa, para manifestar o amor no seu nome, para a prática dos seus mandamentos. Essa fé no nome de Jesus nos deu o direito de se tornar filhos de Deus, de fazer parte da família de Deus e também de ser guardados por Deus. Guardados de quê, irmão Ricardo? Do sistema mundano do pecado, do maligno que está ao redor tentando nos tragar. A vontade dele é nos tirar da presença de Deus, mas há uma graça poderosa que nos sustenta a cada dia. É a graça que encontra no nome de Jesus. Esta graça que nos mantém de pé dia após dia, em proteção contra as astutas ciladas do inimigo. Olha o que a fé no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, nos faz.
Abra 1 João capítulo 5. João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 18. Diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. Grave bem essa expressão, não vive pecando. Não vai andar como o mundo anda aí não, nos prazeres da carne. Aquele que é nascido de Deus, ele vive em espírito, e para esses não há condenação. Aqueles que estão em Cristo, na nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Olha, nós somos guardados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nós crermos no seu sacrifício, na sua palavra, nós somos guardados da influência do maligno, porque ele está ao redor. Mentes estão sendo cativadas, mentes estão sendo enganadas, almas estão sendo levadas para o inferno. Mas Jesus, ele vem trazendo salvação à humanidade. Aqueles que creem em Jesus vivem uma nova vida, experimentam de um novo nascimento. Aqui não está falando da existência, mas de uma nova vida, uma vida em amor, uma vida na sua presença. Nós somos guardados nele, Jesus, pela fé. 1 Pedro, volte um pouquinho, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. A fé no nome de Jesus nos dá o direito de se tornar filhos de Deus. Recebemos o poder de se tornar filhos de Deus, de fazer parte da família de Deus, de ser guardados do maligno, do sistema mundano do pecado. No versículo 5 do capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha, a fé em Jesus, e quando eu falo de fé, eu torno a lembrar aos que estão aqui, aos que estão ouvindo, ela é condicionada à obediência. Se não há obediência, essa fé é morta. Porque muita gente diz que crê em Jesus, mas está prostrado diante de uma imagem. Muita gente diz que crê em Jesus, mas quando ora pede a Maria, ou ao tal expedito. É no nome de Jesus que nós alcançamos as bênçãos do Pai. Todas as bênçãos Deus o deu pela fé no nome de Jesus. Tudo que se diz respeito à vida e à piedade, qualquer coisa que o homem possa te desejar, se encontra em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda do inimigo, é Ele que nos conduz à verdade, é Ele que nos deu uma vida e vida de abundância, é Ele que nos trouxe a sua presença. É no nome de Jesus que hoje nós fazemos parte da família celestial. Vamos estar no céu, louvado seja o nome do Senhor, como Pai, eternamente ao seu lado, louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus. É uma palavra pequenininha, 2 letras, mas é poderosa no nome de Jesus. Nos dá uma nova vida, uma vida em abundância. Eu disse que a fé no nome de Jesus, ó, quantas coisas nós aqui experimentamos, quantas coisas aqui nos traz, nos leva aqui a ser uma nova massa, a viver uma nova vida. 2 Coríntios 5:17. Grava a mensagem: a fé no nome de Jesus. 2 Coríntios
capítulo 5, versículo 17, de 2 Coríntios, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se alguém está em Cristo, porque alguém, possa ser que alguém não está em Cristo, não anda na sua vontade, não anda em amor, não anda na prática dos seus mandamentos, não anda em espírito. E se essa pessoa não anda assim, ela ainda não experimentou um novo nascimento. Ela permanece ainda morta nos delitos e pecados. Ela ainda está extraviada, sem esperança e sem Deus. Ela não faz parte da família amada. Ela não recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Ela continua sendo criatura de Deus. Eu estou aqui para falar a verdade. Deus mandou falar a verdade. Porque tem muita gente que está enganada ainda, dizendo: nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não é não. A palavra está nos ensinando esta noite: filhos é quem crê em Jesus. Somente quem crê em Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa pessoa é a nova massa. Ela não vive as práticas pecaminosas. Não. Ela não anda em chocarrices, em bebedices, em idolatria. Não. Essa pessoa passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, ser uma nova criatura. Deus, Ele nos chamou à sua graça para viver a liberdade de filhos. E quando eu falo liberdade de filhos, não é como muitos entendem, não. É para servi-lo por amor. Não é para fazer o que dá na mente, não. E no coração, não. Não. É para servi-lo por amor. Amor ao seu nome. Viver os seus mandamentos. Esta é a liberdade de filhos. Ser aqui uma nova criatura. Deixar as coisas velhas. Tudo aquilo que não edifica. Tudo aquilo que não glorifica. Palavras imorais, ações, pensamentos vãs. Tudo isso é para abandonar. Para jogar fora. E ser revestido de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Do seu poder, da sua graça, da sua bondade, misericórdia, do seu amor. Retorne a 1 João 5, parte B do versículo. No versículo 1. Diz assim: e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ele nos deu uma nova vida, Ele nos gerou para uma viva esperança. Quem ama a Deus, também ama aquele que dele foi gerado. Ama seus irmãos. No capítulo 4 de 1 João, no finalzinho, versículo 20 e 21, olha o que o apóstolo João diz: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Essa pessoa está mentindo, não há verdade nessa pessoa. Porque Ele nos chamou para viver uma vida de amor, para corresponder o seu amor. Ele provou o seu amor para conosco, dando o seu filho. Foi lido hoje aqui. Falou muito de amor hoje aqui na IBD. Provou o seu amor. Mas esse amor tem sido correspondido. No amor manifesta a obediência. Quem ama a Deus também deve amar aquele que dele foi gerado.
se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Cumpre com o seu mandamento. Cumpre com a sua palavra. Quem ama a Deus, ama também o que dele foi gerado. Um novo mandamento Deus nos deu. Mas diz não um novo. Um mandamento que você já conhece desde o princípio, mas a forma correta de amar. Eu vou explicar agora. Ele diz: outrora dizia, ama seu irmão e odeia seu inimigo. Pois eu agora digo, ame o seu inimigo e ore por aquele que vos persegue. Por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Para que você seja filho de Deus. Se você não está fazendo assim, você não é um filho de Deus. Se não é desse jeito, não pode servir a Deus. A fé nos leva ao amor fraternal. 1 Pedro 1,22. Retorna um pouquinho aí. 1 Pedro 1,22. Fé condicionada à obediência. Nos ensina que a fé nele, na verdade, em Jesus, nos leva ao amor fraternal não fingido. Não fingido. Diz assim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa vida, na obediência à verdade, pela fé, na palavra de Deus, no sacrifício de Jesus, somos purificados. Na obediência à verdade, a verdade que nos ensina, que nos leva ao amor fraternal não fingido, que leva ao amor fraternal não fingido. Aí diz, amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração. Amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração. Mas não ama de palavras não. Ama por obras, em verdade. Porque muita gente diz, eu amo ao próximo, mas sabe da necessidade dos próximos e fecha os olhos para a sua necessidade. São como o sacerdote e o levita que ia descendo de Jerusalém a Jericó. Religiosidade não encontra favor de Deus, mas a obediência sim vai encontrar o favor de Deus. Esse homem, ele desejou ali saber como precisa fazer para herdar a salvação. Aí Jesus diz, o que está escrito nos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele quer justificar e diz, quem é meu próximo? Para que eu possa amá-lo. Jesus ali conta a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém a Jericó, e ali ele foi roubado. Muitos ali pegaram, roubaram e o machucaram, deixaram ele naquela situação que não podia de si mesmo se levantar. E havia um homem ali descendo, um sacerdote que tinha os mandamentos de Deus, mas fez vista curta, não olhou para aquela situação, não se moveu de compaixão. Nós devemos amar não de palavras, mas por obra. Veio outro e viu aquela situação e fez do mesmo jeito, o levita. Mas havia um bom samaritano ali, um homem que se compadeceu daquela situação, um homem que se manifestou o amor de Deus, porque quem ama faz o bem, quem ama compadece, quem ama está pronto para ajudar, para socorrer aqueles que estão caídos. E ali ele pega aquele homem naquela situação. Diz a palavra que ele leva ali, cura aquele homem ali, coloca ali
em um lugar e diz: cuidai dele, tudo o que gastar eu vou arcar com a despesa. E aí Jesus diz para aquele homem que interrogou: quem seria o próximo desse homem? Ele responde: aquele que ele usou de compaixão. Então vai e faz o mesmo. É assim que a palavra nos ensina. Nosso próximo é aquele que necessita da nossa compaixão, é aquele que necessita da nossa misericórdia, é aquele que necessita do nosso amor. Nós somos chamados para viver uma nova vida, para cumprir com seus mandamentos, para aqui fazer a sua vontade. João 13, Evangelho de João 13, diz assim a palavra do nosso Deus, Jesus ali ensinando os discípulos e nos ensinando nesta noite, através da sua palavra. Ele diz assim, João 13, versículo 34 e 35, diz assim a palavra do nosso Deus: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se há amor em nós, o amor sincero, verdadeiro, somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Olha, somente o amor, a evidência da salvação, de que nós somos mesmos discípulos de Jesus. Este amor sincero, que leva aqui a praticar os seus mandamentos. Efésios 5, 2, Paulo ele escreve e diz aos Efésios, afirmando mais ainda essas palavras que aqui estão sendo citadas, lembradas. Efésios 5, versículo 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que ele fez aqui nesta terra, através do seu corpo, o sacrifício que ele aqui manifestou aqui foi agradável ao Pai. Uma vida de amor, se compadecendo daqueles que aqui estavam, usando de misericórdia para as almas que aqui estão. Aquela mulher, ela já tinha sentença aos olhos daqueles homens, a mulher adúltera, já estava ali julgada por eles, e eles trouxeram essa mulher aos pés de Jesus. E ali eles citaram o que estava escrito na lei de Moisés, que nos ensina aqui a apedrejar tais pessoas que estão assim, nessa prática. O que o Senhor nos diz? Jesus ali abaixado estava, ficou escrevendo no chão. Por muito insistir, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira vez. A palavra nos diz que foi deixando um por um, o mais velho ao mais novo. E Jesus diz assim: cadê os teus acusadores? Não estão aqui, não te acusaram? Ela diz: não. Ele diz: também não o acusa. Vai e deixa essa vida de pecado. Olha, enquanto nos olhos humanos de muitos aqui não há misericórdia, mas há misericórdia de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia, aqueles que confessam os seus pecados e o deixam, alcança a misericórdia. Eles nos chamam para uma nova vida, para viver aqui uma vida aqui de milagre. Retorna lá, 1 João 5, versículo 2, diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluia. Como eu disse, no amor manifesta a obediência.
João 14:15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Foi lido também hoje pela manhã. Se me amais, guardarei os mandamentos. Se realmente nós amamos a Deus, esse é conhecido de Deus. Esse é conhecido de Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos também aos irmãos. Nós amamos ao próximo. Nós praticamos o bem. Nós usamos de misericórdia. Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Ele cobre a multidão de pecados. Assim como nós somos dependentes da misericórdia de Deus, nós também temos que usar a misericórdia para com o próximo. Porque são as misericórdias de Deus que são as causas de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Porque se elas não renovassem, nós já estávamos destruídos agora, povo. Devemos adorar a Deus pelo seu caráter misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. João 21, João 14, versículo 21. Evangelho de João 14, versículo 21. Quem guarda seus mandamentos será amado de Deus. Vai ter revelação de Deus. Olha, a fé nos leva à obediência aos seus mandamentos e nos traz uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Diz assim o versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha a promessa de Deus. Quem ama, guarda os mandamentos, será amado do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai ter a revelação de Deus. Os mandamentos não são penosos, são para o nosso bem, para a nossa vida. Não é algo que não temos essa capacidade de cumprir. Não, o jugo não é pesado, o fardo é leve e nos traz paz. Jesus, ele convida a todos os que estão em situações aqui difíceis, cansados, abatidos, entristecidos: vinde e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, a bondade de Deus nos ensinar através da sua palavra. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrarão descanso para a vossa alma. Ou seja, os mandamentos de Deus é para a nossa vida, nos traz paz, consolo. Temos aqui a revelação de Deus para quem realmente guarda os seus mandamentos. E o versículo 23: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele fazemos morada. Deus vai fazer parte da nossa vida. Se há o amor, há o cumprimento dos mandamentos. Quem ama a Deus, cumpre a lei. Paulo, ele cita ali aos Romanos, no capítulo 13: não devais nada a ninguém, senão o amor. Nós temos que estar sempre dispostos a amar, não contentar apenas no hoje, mas sempre amando. Com efeito. Por quê? Ele diz com efeito. Porque o resultado de quem ama vai cumprir os mandamentos. Aí ele diz: não vai adulterar. Não. Essa pessoa vai ser fiel ao seu cônjuge. Digno de honra seja todo o matrimônio, pois aos imorais e adúlteros Deus os julgará. Não. Não vai dar falso testemunho. Não cobiçará. Ele vai citando os benefícios. Quem realmente ama, cumpre com a lei. Aí ele diz: despertai do sono, porque a salvação já é mais perto de quando nós aceitamos a fé. Lembra quando nós descemos as águas? Quanto tempo tem de lá para cá? Se Paulo citou no seu tempo aí aos romanos, que estava mais próximo quando aceitamos a fé, podemos dizer que Jesus está às portas chegando. E nós precisamos estar na sua posição, no seu amor. Deixar todos os embaraços, toda a obra das trevas, e se revestir
das obras da luz. Ser vestido das obras da luz. Volte em 1 João, o tempo está finalizando, só para finalizar aqui. Versículo 3: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Está lá em Deuteronômio capítulo 30. Propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ame a Deus e guarde seus mandamentos. Isso será para vós vida. Bem, versículo 4: Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Quem crê em Jesus dê uma glória a Deus. Esses que creem em Jesus Cristo são os que vencem o mundo, o sistema mudando do pecado, as adversidades. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a dor, nem a morte nos separará do amor de Jesus. Não, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o resultado de quem realmente crê em Jesus, quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe a cada dia. Eu peço em nome de Jesus, já chamo o pastor Luiz aqui, a Deus no horário. E eu aproveito o momento e se algum irmão perdeu a caneta, está aqui, ó.